Eu tenho um amigo, Alan, que fala o seguinte: professor, Gabriel Barbosa não vai se reapresentar dia 8. Aguarde. Eu espero que não. Eu espero que. Ele está falando em uma questão de treta do Gabigol, de repente, forçar uma saída do Flamengo, forçar essa renovação. A gente tem acompanhado esse processo de renovação. Até você pode falar, Alan, se fala em 4 anos com reajuste de 20%, né, no que ele ganha. Eu acho que a situação do Gabriel, a gente tem que ter cuidado, porque esse departamento médico do Flamengo, ele não é transparente, não é a primeira vez. Teve casos do Pedro, já teve casos, o próprio caso do Arrascaeta lá, é muito estranho, hora tá com problema no pubis, hora tá jogando, é um Léo Pereira que se machuca e volta, do nada volta, porque se falava que poderia perder a temporada, depois voltou e começou a jogar. Não dá para confiar nesse departamento médico do Flamengo. Então, o que aconteceu com o Gabriel? É um problema físico? É um problema que estão esperando passar esse momento dele ruim para renovar, esperando o Carioca. Eu sou bem objetivo com relação a isso. Para mim, estão esperando os jogos contra Bangu, contra Volta Redonda, sabe? Esses jogos, mamão com açúcar, para ele fazer 2 gols e ir para a galera, para renovar o contrato dele. Como é que você vê isso, Alan, do Gabriel Barbosa? Você acha que o torcedor pode estar sendo injusto? Como é que você está vendo essa questão da renovação dele, desse momento dele, né? Cara, em relação ao Gabigol, eu às vezes apanho muito quando eu critico o Gabriel, mas acho que as pessoas às vezes têm que entender. Eu critico o Gabriel porque eu sei que ele pode dar. Né? E o Gabriel, a gente estava conversando até nos bastidores sobre isso, né, o professor? Isso. A sensação que eu tenho do Gabriel é o seguinte: o Gabriel sobrou em 2019, 2020, ele sobrava. E o Gabriel, eu acho que se ele fosse um cara muito focado, e a gente tem exemplos de jogadores super focados que cresceram muito de produção por conta desse foco. Eu acho que o maior de todos em relação a isso, por exemplo, é um Cristiano Ronaldo que conseguiu a carreira inteira acompanhar o Messi, mesmo o Messi sendo o ET, ele conseguiu rivalizar, e não é fácil se rivalizar com um cara como o Messi, porque ele era muito focado. Não estou falando que o Gabriel deveria ter o foco do Cristiano Ronaldo, mas eu acho que ele perdeu totalmente foco, porque eu acho que ele sobrou e ele achou que estava suficiente. Eu acho que, por exemplo, o Gabriel é um cara que sempre sonhou com Copa do Mundo. Cara, eu no lugar do Gabriel olharia o cenário e falaria assim, cara, o Brasil não tem atacante. A verdade é essa, não tem. Porque a gente passou uma época, Romário, Bebeto, aí veio Adriano, Ronaldo, e aí acabou. Acabou. A gente tem só atacante, cara, razoável. Pro cenário mundial, atacante meia boca. Essa é a verdade. A gente não tem. Cara, a gente foi pra Copa com Richarlison e Gabriel Jesus. Então, enfim, eles são bons atacantes, mas eles estão muito longe de um cenário mundial e muito longe do que o Brasil sempre teve. O Gabriel era um cara que eu acho que depois de 2020 ele foca em se aperfeiçoar. E o auge, cara, o Léo Andrade pode falar isso melhor quando ele estiver aqui, e ele já falou isso em algumas lives. O auge do atacante normalmente é aos 27, 28 anos. Teria que ser Então, agora, né, Alan? Teria que ser teria que ser agora. agora. Então, o Gabriel era para estar chegando no auge dele. Só que ele tem que se aperfeiçoar. Ah, o Zico batia falta pra cacete. Treinava igual um maluco falta. Porque, tudo bem, hoje até a fisiologia nem deixa muito por conta do desgaste muscular, porque hoje tem muito mais jogos. Mas, cara, o Zico estava lá, acabava o treino. Eu já vi relatos de vários ex-jogadores que eles estavam constrangidos em sair do campo porque acabava o treino e o Zico ficava. Eu falei assim, cara, como é que eu vou sair? Então, enfim, o Gabriel, ele tem alguns pontos muito fracos. Muito fracos. Ele é muito limitado em algumas coisas. Por exemplo, chutar com a perna direita, cabeçada e principalmente uma coisa que pouca gente fala, o 1 contra 1 do Gabriel, isso é uma coisa que me irrita demais, é muito fraco. O Gabriel, ele não consegue, eu vou dar um exemplo, eu não vou comparar o Gabriel com o Romário, que eu não sou maluco, mas eu tô falando, o Romário com 40 anos, ele tinha o time de dar o tapa na frente do zagueiro e chutar cruzado e fazer gol. Às vezes o zagueiro é muito mais rápido. Isso é se aperfeiçoar. O Gabriel pega um zagueiro muito mais pesado que ele e ele não consegue dar esse tapa na frente. Ele tinha que melhorar esse 1 contra 1, porque ele ia fazer muito mais gols. Aí, por exemplo, a gente viu cenas nesse Campeonato Carioca, o Gabriel pega a bola na direita, aí pega e recua com a bola. Ou então ele vem para o meio e faz aquele cruzamento. Cara, ele tinha que encarar mais zagueiro, botar a bola na frente. Ele está no auge, às vezes zagueiro muito mais pesado. Então eu acho que ele tinha que se aperfeiçoar. Não é que ele ia ser um exímio finalizador com a perna direita. Mas, pô, tenta ser, ao invés de horroroso, em vez de ser nulo, tenta ser ruinzinho. Porque ruinzinho sai gol. Mas, Alan, em cima disso aí, como é que faz para 2024? Porque para mim tá bem claro, eu quero que o Rock participe. Gabigol não volta a jogar como centroavante.
Não, enfim, aí, cara, primeiro é o foco dele. É o que eu falei, é o que o Gabriel vai querer. Então, para mim, o grande problema do Gabriel é foco. Eu acho que ele perdeu totalmente foco. Não sei até que ponto essa lesão que o Flamengo informou, até que ponto isso pode atrapalhar ou não. Eu estranho ele, por exemplo, se ele tinha uma coisa assim, por que ele não parou? Porque ele não estava entrando nos jogos. Então eu já fico assim, pô, será que era algo muito, muito importante? Então eu acho que, primeiro, o Gabriel ele tem que querer. Eu não entro nessa que o Gabriel teve um 2023 ruim porque o técnico era isso, ou porque ele jogou com o Pedro. Não entro. Desculpa. Para mim, isso é desculpa. Até porque um jogador que sonhava com Copa do Mundo, se quer ser uma prateleira lá em cima, ele tem que jogar em mais de uma posição, amigo. Ainda mais um jogador com as características do Gabriel. E ele não é centroavante. Então, esse negócio de. Parece uma desculpa. Ah, vou falar que eu quero jogar de centroavante para justificar. Parece que o Gabriel sempre tem uma justificativa para uma fase. Falta autocrítica do Gabriel. Ele tem que fazer uma autocrítica. Eu acho que para o Gabriel voltar a voar em 2024, ele tem plenas condições disso. O Gabriel tem 27 anos, cara. Ele tem plenas condições disso. Agora, é ele com ele. Não é esquema tático, não é. Não é. É ele com ele. É ele querer. Né? E a minha dúvida dele querer, se ele quer ou não, para mim veio muito nesses jogos que ele estava no banco. Para mim estava super conformado. Os jogos que ele entrou, feijão com arroz. Eu vi o Gabriel, na época do Ceni, com alguns outros técnicos, com o Domi, quando ele ficava no banco, ele entrava, parecia, cara, podia ser um jogo de carioca. Ele entrava igual um maluco, dava carrinho, queria, mostrava, caralho, eu quero essa posição. Não, ele entra ali, tipo assim, é como se fosse um menino da base que entrou ali, ah, beleza, vou fazer ali, como se fosse mais um. Enfim, eu acho que depende dele. Acredito que ele possa voltar em 2024 jogar muita bola, mas é ele com ele, cara. É ele com ele. Ele tem que fazer uma autocrítica, tem que buscar evoluir e tem que se incomodar. O Gabriel tem que se incomodar com a reserva. Não é chutar copo, né, dar declaração, mas ele tem que se incomodar, ele tem que querer, ele tem que Mas mostrar. assim, Alan, ele tem um treinador hoje, eu tenho falado isso para os torcedores, ele tem um treinador hoje que não aceita rebeldias. Assim, o Gabriel, ao longo desse tempo todo, quando teve algum problema, ele mandava recado através das redes sociais, passava ali na zona mista, mandava uma indireta. Professor, mas quando eu Com o falei que Tite ele não, não com o tem que Tite não entra aceitar, isso, né? Com o mas Tite não tem espaço para isso. sim, quando eu falei que ele não tem que aceitar, não é rebeldia. É mostrar, entrou em campo, dá carrinho, vai igual um maluco. Enfim, é mostrar vontade. Não é rebeldia, não é. Ah, não é isso. Não, eu entendi, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele sempre usou desse artifício de mandar um Sim. recado via rede social, numa coletiva, e agora ele tem um treinador que faz com que todo mundo nesse elenco esteja competindo. Quer dizer, não tem desculpa para ele. Ele não vai jogar na base do grito. Né? Até eu queria que o Rock falasse também. Ele vai ter que voltar a jogar bola, irmão, senão vai perder espaço cada vez mais, né? Cara, vamos lá. Eu acho que hoje em dia é hipocrisia de torcedor que concorda com crítica ao Gabriel. Porque nós não estamos falando do Gabriel, não é de hoje, não. Nós já estamos falando do Gabriel desde muito tempo. E assim como o Alan tomou muita Quase porrada, 2023 todo, né, Rock? Quase 2023 todo. exatamente. Eu tomei muita porrada por conta de Gabriel. E agora todo mundo quer concordar. Então, para mim, o cara que defendia tem que ficar quieto e engolir o craque, o ídolo que eles colocaram como maior de todos. Gabriel era um Dalit, era um intocável. Tá? Ninguém poderia falar do Gabriel, mas estava alertando sobre essa queda de rendimento, né? Sobre esse descomprometimento. A entrevista que o Gabriel dá no Carioca com o Vitor Pereira falando que queria jogar de centroavante, ficou nítido ali que o foco dele não era melhorar. O foco dele era ser titular a qualquer custo. E a Carteirada, torcida, né? Carteirada. exatamente, deu carteirada. E a torcida fez o quê? Grande parte da torcida fez o quê? O Gabriel tem que ser titular. E aí o Pedro, artilheiro do ano até o momento, foi preterido, né? E o Gabriel titular para jogar de centroavante. Que para mim não tem condições. E aí Até tem. o Rock, até o like Latejante deixou aí um comentário muito bom. Nesse momento, o Gabriel se encaixa nessa formação do Tite? Nem hipótese alguma. Como? Onde? Vai jogar onde? Vai jogar onde? Gabriel não recompõe. Gabriel não marca pressão na saída de bola mais. Gabriel não finaliza. Onde é que ele vai jogar? Então. E
E o que o Rock está falando, né, Rock, não é nem questão de característica, é de vontade. Porque, por exemplo, um jogador que tem uma característica parecida com o Gabriel e jogou muito com o Tite era o Gabriel Jesus, mas se matava em campo. Exatamente. Então, hoje, passa muito mais pelo 100% do querer do Gabriel e de boa, cara, na boa. Eu acho que o cara já não quer mais. E tá tudo bem, meu irmão. E tá tudo bem, são 5 anos, o cara ganhou tudo que ele poderia ganhar aqui. Só não ganhou o Mundial. Entendeu? Então, assim, parece o torcedor. Tem torcedor do Flamengo que ele acha que o jogador é igual. Os caras agem igual esses machos possessivos de mulher que não quer terminar, largar a garota para não beijar a boca de outro cara. É o torcedor assim com o Gabriel Jesus, com o Gabriel, pô. O Gabriel tem que ficar aqui, porque se ele for para outro time, ele vai fazer gol no Flamengo. Rock, eu acho que a diretoria que tá mais assim, tá? Ela que não quer desapegar. Não, cara, departamento de futebol, na verdade. Quando eu falo diretoria, é isso aí, bem lembrado. O Entendeu? departamento de futebol, no caso. Então isso tem que desapegar, meu irmão. O maior de todos saiu do Flamengo e ninguém morreu. Não acabou o clube. Eu vi ontem choradeira nas redes sociais, porque o Renato Augusto, que já saiu do Flamengo há 80 mil anos, tá indo do Fluminense? Tá entendendo? Então, assim, o Gabriel, ele não tem foco mais para jogar no Flamengo. E vou repetir aqui uma coisa que eu falei lá no Bons de Bola na segunda-feira. Caso o Gabriel não melhore o futebol dele e venha ver essa renovação, ele não vai suportar viver no Rio de Janeiro. Porque hoje ele vai em qualquer lugar e o nego recebe bem. Só que daqui a pouco vai começar a ter cobrança de torcida. E ele não nasceu para aceitar cobrança, não. Eu acho que isso vale para Bruno Henrique também, tá? Pelo valor da renovação, jogar bola. Você sabe por que eu discordo? Desculpa, até não sei se o Rock concluiu. Primeiro, em relação à cobrança que o Rock falou, até já meio que começou, porque o aniversário do Gabriel teve protesto na porta do aniversário. Mas eu vou deixar o Rock, desculpa, Rock, te cortar, mas só porque o professor levantou a bola do Bruno Henrique, eu acho que é diferente, professor. Sabe por quê? Porque eu acho que a situação do Gabriel, a torcida do Flamengo não está incomodada. A grande parte não está incomodada porque ele está jogando mal. Está incomodada porque parece que ele não quer. O Bruno Henrique pode estar mal, mas o Bruno Henrique é um cara que se dedica, que se mata. Eu acho que é diferente. Eu acho que a irritação, por grande parte do Gabriel, é porque parece que ele não está afim. O Bruno Henrique quer. Uma coisa é você estar mal, você jogar mal. Outra coisa é você não tá nem aí. Mas, Alan, o torcedor se incomoda muito com os valores que o Flamengo vai pagar nos dois. Quer dizer, por receberem salários tão altos, o torcedor pede que eles estejam comprometidos, que apresentem rendimento em campo. Então, isso vai pressionar mais. Mas aí o professor, tem um ponto que difere muito também o Bruno Henrique do Gabriel. O extracampo. O extracampo do Bruno Henrique é muito mais consistente do que o do Gabriel. O Bruno Henrique, ele não sai de uma final de Copa do Brasil, na qual o time perde, e vai mandar beijo pro Dorival. O Bruno Henrique não fica postando indireta no Twitter. O Bruno Henrique não fica fazendo festa no dia que era pro Flamengo estar jogando uma quarta de final de Libertadores, no maior clássico que seria contra o Fluminense na Libertadores. Então, o extracampo difere muito. Eu acho que o Bruno Henrique ele consegue contornar a má fase dentro de campo sendo um cara mais correto extracampo. Vamos colocar assim. O Gabriel não. O Gabriel, ele, na cabeça dele, ele nunca está errado. Ele nunca está errado. Como vocês falaram, falta autocrítica e também falta pessoas que cercam ele, trazer ele para o mundo real. Porque o Gabriel ele é tratado como um príncipe, como um rei, desde novo. Sempre foi. E agora ele está no pior momento da carreira dele. Eu acredito que esse momento dele aqui possa estar sendo até pior do que ele teve na Inter de Milão, porque lá foi por um curto prazo. Porque quando ele viu que o Carlos estava apertando, o que ele fez? Pô, vou voltar para minha zona de conforto. Agora, tem que lembrar que é um ano ruim em 5, né? O torcedor está lembrando isso. Talvez tem que aguardar, porque a primeira oscilação dele no Flamengo para valer é essa, né? Esse tempo todo. Mas então, é um ano ruim em 5, mas a questão não é que seja o ano ruim, é como que esse ano foi desenhado para ficar ruim. Aí é que tá. Isso é uma construção, vai ser um ano ruim ou um período ruim? É o que eu estou falando. Foi o que eu comecei a falar. A pré-temporada do Gabriel vai dizer se de fato foi apenas um ano ruim ou se o ciclo dele já acabou aqui. Eu posso falar rapidinho do Bruno, porque eu acho que tem uma outra diferença também. E vamos lá, eu acho que o Bruno ele está sendo cobrado muito por conta do que ele fez de bom. Porque, vamos ser sinceros, depois daquela lesão do Bruno Henrique, acho que ninguém tinha a mínima expectativa com o Bruno Henrique em 2023. A mínima. E a prova que ele é um cara muito focado é que ele conseguiu, em tempo recorde, se recuperar. Cara, repito, ele reconstruiu os ligamentos do joelho. Reconstrução. Gente, ele quase... É como se você foi na loja, pegou um joelho novo e botou. Ele não tinha mais joelho. Ele reconstruiu os ligamentos. Então, enfim,
E aí ele, de forma surpreendente, ele volta muito bem. E esse time, essa temporada, estava tão ferrado, né, que o Bruno Henrique, um ano parado, ele ainda volta sendo o melhor do time. E aí, no final, eu acho que ele teve uma queda. E algumas coisas explicam, porque, por exemplo, o Tite, eu acho que o 2024 do Tite não vai ter nada a ver com o 2023. Eu acho que em 2023 ele falou assim, cara, vamos classificar para a Libertadores. Aí achou uma equipe, uma formação que ali se ajeitou, mas eu acho que com pré-temporada, com isso tudo, a gente pode ver um Flamengo sem pontas. Eu acho que eu não tenho a mínima ideia qual vai ser o Flamengo em 2024. Eu não acho, por exemplo, eu não consigo bater o martelo lá, não. O Flamengo, ano que vem, vão ser 2 meio-campistas, 2 caras abertos. Não, eu não tenho a mínima ideia. Eu acho que ali ele vai começar um trabalho do zero. E ele achou ali. E aí, para ele achar, como o time começou a se encaixar, o Bruno, ele começou a jogar muito na ponta. E o Bruno, querendo ou não, tem uma idade avançada e não é o forte dele. O Bruno, o melhor é quando ele joga pisando na área. Então, eu acho também que, tipo assim, é diferente. Eu acho que o Gabriel teve um ano muito ruim por várias questões. E o Bruno, ele chegou a ser o melhor jogador do Flamengo nos 2 primeiros meses que ele voltou. Então, enfim, é um cara que ele voltou, ele parado, reconstruiu o joelho, ele conseguiu ser melhor que o elenco inteiro, e aí teve uma queda que faz parte. Como, por exemplo, todos os jogadores tiveram. O Pedro e o Ayrton começam muito bem, o Ayrton acaba mal, o Pedro entra numa fase ruim, aí acaba novamente bem. Então, cara, eu acho que, tipo assim, não dá para comparar. Mas, Alan, a queda é física, a queda, na sua opinião? Até pergunto para a turma do chat. A queda do Bruno Henrique tem a ver com a parte física ou com a parte tática? Pode ser, eu acho que os dois, porque, por exemplo, físico, o Bruno Henrique não fez pré-temporada, o Bruno Henrique não fez nada. Ele se recuperou de uma lesão e já foi para o jogo, e já virou titular, e já teve sequência. Ele não teve uma preparação para essa sequência. O Campeonato Brasileiro é insano, foi Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores juntos. Vamos lembrar, o Bruno Henrique faz o gol do Flamengo no Morumbi, na final da Copa do Brasil. Ele fez então, contra o Olímpia também, lá no Paraguai. Exato. E no Maracanã também, contra o Olímpia. Então, ele não teve preparação, cara. Ele não teve pré-temporada, ele não teve nada. Ele se recuperou de uma lesão e já saiu jogando. Então, enfim, eu acho que tem a parte física, sim, porque ele não se preparou para uma sequência muito grande. Agora ele vai ter numa pré-temporada. E eu acho que um pouco tática também, porque o Bruno Henrique, como aberto pela esquerda, ele é um bom jogador. O Bruno Henrique, na esquerda centralizando, ele é acima da média. Então, eu acho que tem as duas coisas, pelo menos na minha visão.